A paz do Senhor, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do nosso podcast. O Propósito do Sim já está no seu terceiro episódio da segunda temporada e hoje nós estamos aqui com os convidados muito especiais. Eu sou o Henrique e estou aqui com a minha esposa. Olá, boa noite para vocês, boa tarde, bom dia. Eu não sei o horário que vocês estão assistindo. Meu nome é Caroline, sou casada aqui com o Henrique. Estamos aqui para apresentar mais uma vez, mais um episódio aqui do Propósito do Sim. E a gente já quer pedir para vocês para curtir, compartilhar, divulgar, se inscreve no canal, acione o sininho, que vai chegar aí momentos maravilhosos para vocês. Queridos, então fique atento ao nosso canal porque está saindo novidades agora a partir do mês de junho, com o mês dos namorados, e nós estamos aqui com um casal maravilhoso aqui da nossa Delagoinha, o irmão Leonel e a irmã Marilene, mais conhecido também como irmão Litinha e a irmã Leninha. Esse casal abençoado de Deus, e a gente tem um prazer enorme de receber vocês aqui. Pode se apresentar para o pessoal aí, fica à vontade. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Como já sabe, o meu nome é Leonel, sou conhecido como Litinha, mais popularmente do bairro, e diante da minha excelentíssima varoa, esposa Marilene, se hoje eu estou aqui, é tudo graças a ela, porque através dela que hoje eu sou essa pessoa diferente, essa pessoa que todo mundo vê uma diferença, né? Então, é através dessa esposa maravilhosa que me trouxe até aqui. Eu sou a Marilene, esposa do Leonel. Estamos aqui essa noite para contar o nosso testemunho. É isso aí, meus irmãos, nós vamos começar com uma conversa, né? Um bate-papo bem sadio, bem à vontade. E nós já estamos aqui com o nosso cafezinho, porque a gente hoje está fazendo frio. Você que está aí na telinha talvez não saiba, nós estamos aqui no dia mais frio de Santa Catarina até o momento, né? Desse ano. Então nós vamos conversar com algumas perguntas, né? Para o casal. E essas perguntas a gente vai intercalando entre eu e a minha esposa aqui. E nós vamos saber um pouco da vida do casal. Queria perguntar para vocês, né, irmão Litinha, irmã Leninha, como foi que vocês se conheceram, né? Como foi aonde que o Espírito Santo tocou ali para vocês dois se conhecerem? O Litinha já tá rindo, é porque ele tem história boa para contar pra gente. É uma história assim, ela é um pouco alegre, né? Porque eu conquistei ela, para falar a verdade, a minha esposa, que está hoje aqui comigo, ela foi conquistada através do meu jeito de conquistar ela, encontrando com ela na estrada, que às vezes eu vinha da Lagoinha até aqui a casa dela, ela vinha com a colega dela, e eu vinha sempre com um pedacinho, uma vara na mão, e eu vinha ali fazendo que mexia ali na estrada, no barro, né? E eu ia com aquela pontinha da vara no pé dela só para cutucar ela, né? Cutucando o leão com vara curta, né? E assim foi. Aí a gente foi se conhecendo melhor, fazendo amizade nos bailes. Teve um aniversário de 15 anos dela. Aí a colega dela mandou ela me convidar, né? Para ir nesse aniversário. Aí eu fui lá. Eu já conhecia os pais dela, mas aí ela me apresentou. E aí a gente começou a namorar ali. E foi... Dali para frente foi só vitória. É isso. Lembrando, né, que nesse tempo vocês não eram convertidos ainda. Não, nós né? não éramos convertidos. Uhum. E a gente era do mundão, né? Sim. E a gente se converteu bem depois. Bem depois. E aí a gente namoramos uns 2 anos, só que nesses 2 anos eu vacalhava com ela, eu aprontava muito com ela, né? Uhum. Então, quando chegava na época do verão, eu ficava assim, às vezes, com as argentinas na praia, e eu não ligava muito para ela. Uhum. Depois eu buscava ela de novo. Uhum. Aí até que um dia eu criei vergonha mesmo e disse, não, é ela que eu vou querer, e comecemos a namorar firme. Depois de tanto cutucar o pezinho dela, ainda fazia isso. Não, mas ela era apaixonadinha por mim, ela não me soltava de jeito. Qual era a sensação da varinha bater no pé? Não, eu não gostava, sabe? Eu sempre dizia para minha amiga, nossa, eu detesto esse cara. Toda vez que a gente tá caminhando, que a gente saía dali, ia dar uma volta na praia, e a gente encontrava ele e ele vinha com essa vara, eu detesto esse cara. Eu não gostava, entendeu? Mas depois, assim, parece que aquilo foi
trabalhando na minha mente, assim, daí eu Aham. fui me apaixonando por ele, tá? Me apaixonei. Eu sei que quando a gente namorava já mais ou menos 1 ano, quase namorando, né? Que ele É. já ia na casa do meu pai. E aí a gente foi numa festa que tinha, que até ela é a mãe da irmã Maria do Tonho, irmã Maria Lucia. E a gente foi na festa na casa do filho dela. E aí a gente tava lá, de repente essa mulher veio e falou assim pra nós, ó, você hoje tu vai roubar ela. Roubar naquela época era, né? Do nada. Do nada. Fugir. É. Tu vai roubar ela. Daí eu olhei pra ele, cara, eu não quero, Deus me livre, o pai me mata, porque Deus me livre, roubar, o pai queria que eu casasse. Sim. E aí, do nada, assim, ele chega, era uma meia-noite, ele chega pra mim e fala, vão comigo? Daí eu disse, meu, e o pai, e a mãe? Sabe, tem aquela coisa, né? Se a Sim, gente não... sim. E aí ele disse, ó, é agora, que aí vão. Eu Aham. fui, né? Fui com Uma tudo. coisa que eu queria saber também, a questão da parte do Molitinho, eu conheci um pouco dos pais, né? Mas da irmã Leninha, houve alguma restrição, assim, da parte do pai da irmã Leninha, assim, contra o namoro no início Não, ou não, só dos meus irmãos. só dos irmãos? Meus irmãos não queriam porque eu era caçula, eu Ah, tinha 15 anos, daí eles não queriam que eu namorasse com ele. Dizia que ele não tinha nada, eu ia passar fome se eu Uhum. casasse com ele, mas nada disso. E o meu pai não, meu pai gostava muito dele. Meu pai e minha mãe, né? Gostavam muito dele. Ai, que bom. então, antes de conquistar a mulher, o sogro e a sogra já Não, ele estavam no papo gostava. já. Tava, e Porque até. o teu pai era amigo do meu pai, né? Como Uhum. eles pescavam, né? E Aham. até no dia, depois que eu carreguei ela, aí no outro dia, Corrida de ganso. comida de ganso. Aí o irmão dela foi lá e disse, ó, o pai quer falar contigo. Eu disse, não, pode deixar que eu vou lá conversar com teu pai. Aí no outro dia de tardezinha, um sábado à tarde, ele disse, ó, vamos lá conversar com teu pai. Aí fomos lá, cheguei E a lá. gente namorava, e naquela época, assim, ó, a gente não ficava na sala, porque na sala o meu pai assistia TV, né? Uhum. Então a gente ficava mais na cozinha, né? E eu Sentado em tinha cima de um caixotezinho de madeira, né? Uhum. a gente namorava na cozinha. E por coincidência, o meu sobrinho, eu tinha 4 aninhos, né, amor? Não, 2 2 aninhos. aninhos. 2 aninhos e meio. Ele cuidava de nós o tempo todo. 2 anos e meio. Ele deitava debaixo das cadeiras da cozinha, né, amor? E ele Ele ficava dizia assim, Tinha, beija, beija titia, ela, beija, beija. titia. Aí estás mandando, eu beijo. Ô, Montinha, uma coisa que eu queria saber. Ele A era irmã muito Leninha querido. tinha uns 15 anos, 15 né? 15 anos. Você tinha quanto? Eu tinha 18. 18. 3 anos mais velho que ela. Uhum. Então já estava na idade de ser preso por levar Já, embora. já era tentadinho, já. Já era tentadinho. Bichinho era tisano. Era. Danadinho. Ele era muito. Não podia ver um rabo de saia. É. O bicho era tirado. Quando ele se converteu, assim, eu disse, meu Deus, ele, né? Se converteu, porque assim, ó, eu até fiquei surpresa quando ele se converteu, porque ele era mais do mundo, né? Uhum. Era muito difícil, era muita oração, eu e meu filho orando por ele, porque ele bebia e fumava ainda, né? Não, Voltando. fumava, já Fumar tinha já tinha parado. deixado, mas ele bebia. Às vezes eu ia para a igreja, ele ficava no restaurante bebendo. Quando eu chegava, ele estava, não bêbado, mas caidinho no sofá, assim, vermelhinho, tá? Uma coisa também, agora que a gente entrou nesse assunto, tirando o rapto, né? O rapto ali já raptou ela, já Já estava em pensou? casa. E depois disso aí, como a gente estava conversando antes, esse foi o casamento de vocês de início, né? Sim. Aí depois de um certo período ali que vocês resolveram oficializar, né? Fazer algo mais formal. De quem foi a ideia, né? Primeiro, e como que isso aconteceu? Mas antes disso aí, até no dia que eu fugi a carreira de ganso, que ela disse, mas não tem roupa nenhuma. Eu disse, não importa, estás com a roupa, vamos. E aí, é para dormir, eu disse, não importa. Aí fui no quarto da mãe, peguei uma camisola da mãe e dei para ela. Bota, mas é a camisola da tua mãe. Vou dormir contigo, né, com a mãe. Não, mas aí, Deixa a Henrique, camisola. a gente, em outubro, a gente, assim, fugiu, né? E dia 14 de abril a gente casou, né? Ah, então A não gente- demorou tanto. Não, a gente Não. decidiu casar, porque a gente queria, o Leonardo já estava já com um mesinho na minha barriga, né? Daí a gente decidiu casar para batizar ele na época que a gente era católico, né? Sim, aham. Bom, outra coisa que eu queria também perguntar, logo após esse casamento de vocês, também o Leonardo já estava para vir, né? Já. Sim. Já estava para vir. Sim. E o Leonardo hoje está com Tá com 40. Vai fazer 41. em agosto. 41 anos de casado, então.
43 a gente já... Com namoro, né? A gente já... Um 43, namoro, 44. 43 para 44 anos. E o momento da conversão veio quando? Assim que... 2000 em 2004 a 2005. 2004 para 2005. Então não é tanto tempo assim. Demorou um pouco para... Sim. Veio quando o Leonardo ele deu a trombose no braço, né? então... Aí ela, falando com a irmã Graça, minha cunhada, aí a cunhada falou, ó, então tu vai lá na igreja, tem a igreja da Graça lá na Silva Jardim, lá no centro, e tem um pastor bom lá, vai lá, procura ele. Aí foi onde é que ela foi. Foi Daí com o Leonardo. começou... Fomos no médico, tudo, né? Aham. E aí... Através da minha cunhada que falou, eu fui lá, né, Aham. buscar, conhecer primeiro, né, para ver como é que era. E aí eu fui ver que era Deus mesmo, porque esse homem, como eu já falei no outro podcast, né, que esse homem desceu do altar, veio na cabeça do meu filho e falou Sim. tudo que meu filho estava passando. Aham. E aí eu vi que Sem ali, conhecer. eu vi que ali era Deus falando, né. Uhum. E aí até levei os exames tudo na minha bolsa. Uhum. E aí ele fez oração naqueles exames, mandou nós fazer toda a biópsia, tudo quanto era exame que era Novamente. bem Uhum. para saber o que é que ele tinha, né? E aí ele assim, eu vou orar e vocês vão pela minha fé, porque vocês como católicos não conhecem verdadeiramente Deus, Cristo, né? aham. Vocês estão mais, conhecem mais os santos e tal. Sim, aham. E aí eu fui pela fé dele mesmo. Te garanto que eu fui pela fé e quando meu filho entrou para fazer a biópsia, eu disse, filho, lembra das palavras do pastor, que o pastor falou, Uhum. que o Espírito Santo ia estar aqui com a gente. E graças a Deus deu E tudo certo. isso ele tinha quantos anos? O Leonardo tinha 18 para 19. Ah, já era E ele fazia mais... academia, tudo, ele parou tudo. Foi um Surfava. processo muito doloroso para nós, né? É. Da gente ver o nosso filho ali naquela situação que não podia mais fazer mais nada. Uhum. Parou toda a vida dele. Foi bem complicado, mas graças a Deus vencemos. E vocês daí começaram, então, vocês se casaram ali nesse momento, então depois de 20 anos praticamente, vocês vieram se converter, é Sim. isso mais ou menos? Eu me converti, depois de 2 anos ele se converteu. 2 anos. Ah, 2 tá, anos. não foi Não, uma não, conversão não. conjunta, Não. foi um Ele de cada dizia que vez. nunca ia. Aham. Nunca vou pra mas igreja. é normal. É isso normal, e é desses Nunca que Jesus vou, gosta, nunca vou. né? Aí Um nós dia eu dizia, lembro tu que vai. foi um domingo que ela foi lá num Aham. restaurante, ela assim, amor, já tô indo. Que a Aí eu gente ia tava de tomando ônibus. cerveja com um Uhum. amigo meu, lá da pousada lá. Aí ela assim, ela tá indo pra onde? Eu disse, ela tá indo pra igreja. Ah, a igreja ali da Pão das Canas? Eu disse, não, é lá no centro, a igreja evangélica. Aí ele pra mim, sim, vai dizer que tu és crente. Eu disse, eu? Eu disse, eu crente? Eu não, ela é que tá indo. Uhum. Eu disse, não sou. Aí ficamos ali. Uhum. Depois de um tempo, um ano mais ou menos, por né? aí. Ela foi para a igreja Mazuléu uma quarta-feira, não foi? E eu fiquei em casa assistindo televisão. Uhum. E eu assistia o programa do R.R. Soares. E ali Deus usou ele, falou na boca dele para mim. O que eu queria escutar. Uhum. Tudo que precisava Meu escutar. Deus do Uhum. céu. Tu que estás aí E ele nesse já sofá. queria, já queria se batizar, Cria já queria. vergonha Olha, e eu tu falava assim, não, mas levanta não é assim. e vai buscar Jesus para tua vida. Era quando ela chegou, disse, eu quero ir para a igreja. Aí Ela na aí eu- igreja e você em casa, Sabe assistindo. como é que eu fazia na igreja, irmã? Eu chegava na igreja, eu sentava, o meu filho, nós não era obreira aí, então tinha 3 cadeiras, né? Eu Uhum. sentava numa, deixava do meio e meu filho sentava aqui. Essa do meio, a gente consagrava a Deus que um dia ele ia estar ali sentado, no nosso Uhum. meio. Para a honra e glória do Senhor Jesus, realmente foi tudo aquilo que a gente pediu. Deus ouviu as nossas orações e ele sentava no meio e nós no lado um do outro. E depois, eu acho que ele estava 3 meses já na igreja, o pastor já chamou ele para ser obreiro. Uhum. Já tinha se batizado Já aí. foi, Ele já me consagrou. Uhum. consagrou tudo. Uhum. E eu fiquei por último para ser obreiro. Mas ele e o Uhum. meu filho foram os primeiros a ser obreiro. Foi uma Maravilha. conversão mesmo, assim, né? Uhum. De Foi algo... Deus falou ali mesmo no sofá e foi a Sim. conversão verdadeira ali, E né? ela E ele orava chorava, também. menina, dizia que queria se batizar. Eu disse, não, mas não é assim, se chegar aí, Uhum. falar com o pastor, né? Eu mandava ela comprar vinho para mim, para eu tomar em casa, ou cerveja em lata. E ela comprar, teu pai, o Léo, não, pai, mãe, compra e a gente vai orar em cima disso daí. Uhum. E foi tantas as vezes de oração que um dia eu fui tomar, me senti mal. Embrulhou o estômago, doía o fígado, assim. Foi até no médico, né?
Aí ele só o álcool tá prejudicando. Deixa o álcool. Eu já sabia que era Deus, né? Mas assim, Mas que lindo, né, ver isso, porque apesar de não ter sido uma conversão junta, né, a gente vê aí como foi lindo e, e, e importante o trabalhar ali com o seu filho, né? Como o sim. fruto do casamento de Sim, vocês sim. foi fazendo o irmão Litinho chegar mais próximo Sim. de Jesus e realmente se converter, né? Porque o seu filho tinha fé. Porque a gente vê Sim. muitas vezes tô indo na igreja porque a mãe tá indo. Mas daí ele tinha realmente a Sim, fé meu na Deus, meu filho conversão, né? Leonardo, era um homem de fé. E eu, em nome de Jesus, eu creio que ele vai ser, né? Voltar Uhum. aquilo que ele era, porque tenho certeza que Deus tem uma promessa grande na vida dele, muito grande. Sim. Na dele como na esposa agora, né? Sim, sim. Sim. Uma questão que eu ia perguntar para vocês. O casamento para vocês, né? A gente está aqui no propósito do Sim e a gente procura sempre perguntar para os nossos convidados o que significa, qual é o propósito do casamento para vocês. Claro que aqui a gente já falando como pessoas cristãos, convertidos, né? E o que significa essa união do casal para vocês? Eu agora, depois que a gente se converteu, né? O casamento para nós, a gente vê ele de outra forma, né? A gente vê ele sempre com a presença de Deus no nosso lar, no que a gente faz. Tudo que a gente faz, a gente entrega nas mãos dele. Então, é uma forma que eu vejo que mudou muito. A forma de... A gente se ama mais, né? Uhum. A gente Se entende mais, se entende mais. conversa mais. Não vai dizer que um casal é... Não, sempre Perfeito, tem, às vezes sim. tem aquela... Mas eu sou do tipo do homem que, quando ela fala as coisas que eu vejo que magoou, então, para não retrucar, eu saio. Uhum. Eu saio. Quando vejo, ela já está mais calma, quando vem, está calminha, Uhum. de conversar assim com ela, às vezes vou dialogar sobre isso. Não, eu saio, reflito e volto. E está tudo numa boa. Abraça. Entendeu? Abraço. Porque às vezes ela está... Eu sou do abraçar. Eu sou do abraçar. Conhecemos. Eu sou do abraçar. E ela tá no fogão, às vezes tá assim, eu chego por trás, agarro, abraço, cheiro, ela sai, eu tô fazendo comida. Você pode fazer comida, entendeu? Ele é Mas assim. eu sou assim. Então, o casamento para nós, hoje, a gente vê de uma forma que, assim, ó, eu posso ser até um espelho, né? Mas não parece ser tanto assim. Não, eu sou. Eu sou essa pessoa amada, essa pessoa querida, carismática, entendeu? Então, o casamento para nós, através da nossa conversão, meu Deus, Deus entrou no nosso lar. A gente vê uma diferença muito grande quando a gente sente a presença de Deus, né? Uma coisa que eu ia falar agora, para você que está assistindo a gente, você que tá achando que o Maulitinha tá falando assim, né, sobre ele, experimenta vir aqui na Igreja da Lagoinha e pega um dia, um culto normal aí, terça, quinta, domingo, são os nossos cultos. E o irmão Litinha, ele é nosso recepcionista aqui na igreja, né, nosso porteiro, acomodador. E eu tenho certeza que dentro da Igreja da Lagoinha, até hoje, eu sou nativo aqui da Igreja da Lagoinha, né? Eu fui nascido e criado, nascido e criado dentro da igreja. Já passaram muitos pastores, já passaram muitos obreiros e porteiros principalmente. E eu nunca, e não é porque eu estou na frente do Senhor, né, que a gente vai falar isso, mas eu nunca vi um porteiro tão acolhedor, uma pessoa tão carismática que eu sempre digo para ele tem o dom do abraço. Ele é o cara que eu posso chegar estragado dentro da igreja. E não pense você que a gente não tem esse dia de chegar ruim dentro da igreja. A gente tem, né? A gente vem na igreja por necessidade. Não é porque gosta, é porque a gente precisa. E receber um abraço dele você não tem noção, irmão. É um negócio totalmente fora do comum, né? A gente tá aqui com as irmãs aqui que estão gravando. Eu tô falando e as duas assim, balançando a cabeça. E realmente é um negócio muito gratificante. Ele é essa pessoa querida, é essa pessoa amada. E a irmã Leninha também, né? A irmã Leninha, meu Deus, a gente conhece assim há um bom tempo também. E é muito querida. A minha esposa não está há muito tempo na Lagoinha, mas já tem mais carinho que qualquer uma. A irmã Leninha eu conheci agora, depois que vocês vieram aqui para ir congregação, né? Para a igreja. Mas a irmã Litinha eu já conheço antes de a gente casar. Antes de nós casar já... E já era
todo amoroso, todo querido, não muda muito não do que, do que é Assim, hoje. ó, saindo desse aqui, até mesmo no trabalho, no restaurante, Uhum, há 2 anos passado, eu dei um abraço numa moça, era mais para a senhora, né? uhum, Eu, quando abracei ela, o Humberto, ainda brigando comigo, brincando, né? Disse, solta a mulher. Humberto, uhum, assim. Mas eu sabia que Era Deus. não era o Humberto falando, né? uhum. E aí ela grudada ali comigo, daqui a pouco ela disse, como é que tu sabias que eu vim de São Paulo que eu queria receber esse abraço? Eu falo emocionado, entendeu? Porque a lágrima corria no olho dela. Ela, homem, como é que você sabia que eu vim para receber esse abraço? Eu disse, não era eu que sabia. Foi quem te colocou aqui, sabia que estava precisando desse Precisando. abraço. Ela assim, meu Deus do céu. Uhum. Era coisa, eu não imaginava de chegar aqui na Lagoinha, em Florianópolis, eu receber esse abraço. Que abraço que você tem, entendeu? Tudo Então, é o que mandado eu pelo digo, tem Espírito o Santo. abraço e tem o abraçar, Uhum, entendeu? Então, graças a Deus, no meu trabalho, aqui na igreja, ó, agora eu estava ali mesmo, a menina que estava brincando com o menino do pastor chegou ali, já veio, já me grudou, Agarrou uhum. dele. viu? Sim. Entendeu? É, As crianças amam quem Litinha. vê de fora talvez não entenda, né? Mas o É. irmão Litinha é como se fosse como se tivesse escrito tanto no peito quanto nas costas deles, aquele assim, ó, abraça aqui. Então, Abraço abraço grátis. Tem Ele é o uma, cara que tem todo uma que mundo chega diz, e abraça. tem uma que fala, pô, teu abraçar parece o abraçar do meu pai. Uhum, Outra As irmãs mandam mensagem no WhatsApp para mim falando isso. falando Nossa, eu recebi o abraço do teu marido aí na igreja. Eu lembrei do abraço do meu pai. do meu Aí eu pai. cheguei a chorar. No dia, 2 irmãs me ligou para uhum, falar isso. A irmã Lucilene, ela diz, Léo, dê um abraço do meu pai. uhum. É bom. Entendeu? Isso é bom. Então, Deus dá Graças a os Deus. dons, né? então é uma coisa, e isso, eu sempre tive isso comigo, mas depois que eu me converti, parece que é assim, ó, Deus diz assim, ó, vou botar o talento na tua mão, Uhum. mas tu usa esse talento, Sim. entendeu? Então, esse abraçar, esse teu abraçar. Uhum, Ah, mas não, eu abraço do meu jeito. uhum, Quem quiser me criticar, quem quiser me julgar, que me julgue. uhum. Eu abraço do meu jeito e graças a Deus, no meu trabalho aqui na igreja, nunca, na Lagoinha, lá no restaurante, eu quero ver quem foi um dia que saiu uma moça, uma senhora, uma jovem, foi procurar minha esposa para se queixar do meu abraço. Uhum, Pelo contrário, né? É você que é a esposa do Léo? uhum, Parabéns. Que homem maravilhoso. uhum. Que homem querido. Entendeu? Então isso me deixa feliz, né? Sim. Por eu ser essa pessoa que sou, de essa coisa boa que eu tenho não ficar para mim, eu passo Sim. para os Passa. outros. Amém. Compartilhar o que Uma Deus. coisa assim, né? Um abraço desse em pessoas do cotidiano já muda, imagina na esposa, né? É isso Meu que eu ia falar. Deus do céu! Tem dia que tem hora que eu falo assim, moça, Mas é um abraço que dentro do casamento acaba restaurando, né? É. Né? No meio da briga com, Então, né, ela às já não vezes. é assim. Aham. Ela já não eu é já não assim. sou muito Ela já é mais No fechada. toque. Eu sou Aham, mais fechada. Entendeu? aham, Mas ela sabe, então ela não é de dar, ela é de receber. aham. Então, já que ela Mas não aí me eu dá, ela faço tem que outras receber. coisas. É, Então, Exatamente. já que tá pra receber, deixa eu dar, né? é isso. Uma pergunta aqui que eu queria a gente saber um pouco de vocês também. Dentro do casamento de vocês, a gente sabe que vem o tempo ruim, vem a crise, e dentro do casamento de um cristão, a gente tem o casamento como Cristo, né? Como Paulo fala, olha, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa, né, seja submissa ao seu marido, e essa submissão não é ser abaixo do marido, mas é estar sobre a mesma missão, sobre o mesmo propósito. Do lado, praticamente do lado. Eu digo que a minha esposa é o meu pescoço. A minha esposa é meu pescoço. Ela me direciona para onde é que eu tenho que olhar, para onde é que eu tenho que falar, ela que dá o toque, né? E qual o propósito, assim, mais relevante que vocês têm no casamento de vocês? Vou dar um exemplo para vocês. Eu fico muito feliz quando eu chego em casa do serviço, ou vou sair para trabalhar, ou tô chegando em casa e eu vejo a minha esposa debruçada na Bíblia, às vezes orando, chorando. É um propósito dela e é algo que eu acho muito lindo nela.
E, irmão Litinha, o que você acha mais lindo na irmã Leninha? E a irmã Leninha, o que você acha mais lindo no irmão Litinha? Tirando a fisionomia. O irmão Litinha não dá nem pra... É um esbelto, assim, por natureza. Eu assim, ó, eu acho a minha esposa, porque a tua esposa é mais do que todas, não. Eu, dentro da minha casa, o que eu vejo, convívio que eu tenho com ela. Eu, como você falou, a esposa tem que ser submissa ao marido. Mas muitos casais, muito marido, ela faz esse submisso, ela faz dela ser cauda. A mulher não ser cabeça, ser a cauda. A cauda é que anda de rastro, a minha não anda de rastro. Eu não quero mulher para ser uma cauda andando de rastro. A minha esposa, ela é cabeça. Portanto, na minha casa, hoje, o que eu tenho, através do meu suor, do suor dela. Mas é tudo ela que planejou. Ela que disse, eu vou fazer isso, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim. Tudo. Hoje, dizem que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? O ditado popular. Sim. Eu digo, não. À frente de um grande homem tem uma grande mulher. Na minha frente, ela está na minha frente. Ela tá E é uma coisa que eu gosto. Às vezes eu nem falo para ela, mas ela sabe. Quando eu chego da praia, e a gente chega da praia, chega com o pé todo sujo de areia, né? É tipo aquela, o marido entra, vai entrar, não. Não entra que eu limpei a casa agora, tá os pés todos cheios de areia. Aí, de repente, o marido ficou na rua, a Carol vem e bate palma. Quem é? Pode entrar, amiga. Não repara a bagunça, ainda nem limpei a casa. O marido estava limpo, mas para visita nem limpou a casa. Sim. Mas ela é o tipo de mulher que eu chego da praia, quando já chego no portão, já sinto o perfume, o aroma que ela está limpando a casa. Está lá, o louvor dela lá, louvando, limpando a casa, passando perfume, a cama impecável. Eu chego, às vezes ela diz, nem perceber, isso não é o que eu botei na cama. Ela pensa que eu não percebo. Tudo arrumadinho, a coxa tudo dobradinha, entendeu? Então isso eu admiro muito nela, porque a minha mulher é uma mulher guerreira. Ela é uma mulher que ela gosta a casa dela, ela gosta tudo impecável. É tudo no seu devido lugar. Então, às vezes, eu já não paro muito dentro de casa para eu não desarrumar, entendeu? Mas, assim, ela está fazendo as coisas dela, ela está na pia, está lavando louça, está louvando, está botando louvor. A mulher de provérbios. Aí, Cuidando quando tem um tempinho, aí ela vai para a Bíblia dela, para começar a ler, às vezes tem para vir na igreja, né? Que às vezes é outra quinta-feira, que é o culto delas das mulheres. Mas ela é assim, ela é muito dedicada, muito atenciosa nisso daí. E o que eu admiro nele é dele ser essa pessoa que ele é, maravilhosa. Está sempre junto comigo, sempre junto orando, né, amor? Entrando na batalha espiritual para nossa casa, nossa família. O que eu mais admiro nele é ser essa bênção que ele é, sabe? De passar essa coisa boa para as pessoas. Às vezes eu olho para ele assim, as pessoas vêm falar para mim assim, nossa, o teu marido é um homem tão maravilhoso, é uma pessoa de confiança. E aí eu fico imaginando assim, nossa, como é bom, né, tu saber que tens um esposo que as pessoas vêm, né, admirar ele lá fora. Isso também me chama muita atenção. Ele é um homem muito de oração, às vezes eu admiro ele ficar lá no quarto também orando. Isso eu acho fundamental no casal, né? Quando tu sabe que tu tem um marido que ora, como ele sabe que eu oro, então nós dois às vezes oramos junto. Então, Crescer junto, eu né, acho espiritualmente. eu acho ele meu guerreiro, né? Uma outra coisa agora, a irmã falou de orar junto, né? Eu sei que é um momento de comunhão entre vocês, mas tirando a parte da oração, o que vocês mais gostam de fazer junto? Né? Claro, deixa Comer. deixa os bastidores, né? Mas fora a intimidade dentro de casa, o que vocês mais gostam de fazer assim junto, de lazer, de estar às vezes ou sair, ir na praia, passear? O que mais gosta, Litinha?
Não, às vezes sair para comer fora eu mais gosto. Às vezes quer ver, às vezes comer um sushizinho, né? A Ou gente vai, meu Deus do céu. Agora, se é uma coisa que a gente gosta, prazer, falar de todo o meu coração, e nós estar juntos, é convidar para Amiga. vir fazer alguma coisa na igreja. Uhum. Meu Deus, fazer assim, vamos fazer, tem uma cantina que vocês têm que ajudar, tem que Uhum. botar a mão na massa. Isso aí a gente faz com o maior prazer, com Sim. alegria. Gostam de trabalhar juntos, Gosto de servir trabalhar junto. junto. Mas os dois querem se aparecer. Não, não é aparecer. É de É, vocês isso, é uma né? coisa nossa, Ah, entendeu? é. É uma coisa assim que nos dá prazer, nos Aham. Dá realiza, pra ver isso, né? sabendo que a gente está fazendo é Pra para o Deus. Senhor, Aham. não é para fazer para o homem, não é para eu me engrandecer. A gente quer fazer aquilo ali e faz com o maior Uhum. prazer, com alegria de ver o sorriso no rosto das pessoas. Então, é uma coisa que eu e ela, nós aprendemos isso a fazer junto. Não de agora, não. A gente já fazia Na Servir outra junto. na igreja. outra denominação, a Uhum. gente já fazia também Sim. isso aí. Já. E a gente vê muito isso, né? A gente vê, de vez em quando tem as feiras aqui, quando a gente vê, tá. E o irmão Litinho não para, tá sempre ali. Chega, senta aqui, arruma A ali. gente ama, eu amo. A irmã Leninha na Vamos fazer. cozinha, né? o Servindo. irmão Litinho, agora Fico você feliz. falou, então vocês têm, não trocando muito de assunto, mas já pegando um gancho aqui, vocês têm de convertido, então, 20 anos, mais ou menos. É. Foi Não, vai mais 2004. 24 anos por aí. Não, É. acho que não vai. Vai a 24 anos. Uhum. E 4 anos nós já estamos aqui. Vai fazer eu ia perguntar agora. Na de Lagoinha, então, são Na 4 de- anos. a igreja que eu nunca entraria. A igreja. E conta essa história pra mim, Litinha. Isso aí, olha, eu já falei até, um dia uma pregação até falei nisso daí. Que quando nós passávamos, né? Nós passávamos, como nós vinha do centro, aqui estava terminando já o culto, que na época, muitos carros aqui. E aí eu vi o meu irmão, o Lula, que já tinha vindo para cá, né? O Mauro, a Graça. Então, os últimos que ficaram lá, ficamos nós lá. Uhum. Ficamos 18 anos. E eu dizia, eu nunca vou entrar nessa igreja. Nunca. Nunca que eu vou entrar nessa igreja. Igreja da Assembleia? Nunca que eu vou entrar. Só se eu entrar amarrado. Se me amarrar, jogar lá dentro. Aí só assim. Mas eu, por minha livre, espontânea vontade. E aí o Espírito Santo vem com as suas cordas de amor, Amarradinho. amarradinho. E Mas é ali que eu quero, né? E a minha cunhada, a Graça, volta e meia, convidava ela para vir, vai ter um congresso de mulher na Assembleia, e convidava ela, e pronto, aí foram às vezes. E ela sempre dando uma desculpa, aí ela, amor, aí é chato, toda hora a Graça vem e convida, eu não vou, vai, queres ir, vai. Uhum. Mas eu não vou. Eu Ele não vou, Uhum. queres ir, a Assembleia vai, eu não vou. Mas isso porque era uma igreja do bairro? Uma igreja... Não, Não. eu não me sentia bem, Aham. eu não me sentia bem. Mas já tinha visitado antes? Não. Só não se sentia não bem. me sentia bem Aham. por causa, às vezes, falava isso, falava aquilo, e dos aquilo comentários. Aham. não entrava. Aham. E o Espírito Santo, mas não precisa entrar, quem vai entrar sou eu. Entra naquela questão do julgamento, né? É. Pá, eu sou. É que eu penso assim, eu sou do bairro, eu tô nessa vida aqui, claro, já sou convertido, mas em outra igreja. Mas todo mundo lá me conhece, aí fica chato, né? Mas vai lutar lá no meu cantinho. Sim. Então, parte É isso disso também, também. né? E quando aí nós viemos, aí um dia, né, a minha sobrinha Raquel, minha sobrinha, vai vir um pastor, tá, se vocês não querem ir. Aí ela insistindo, eu disse, vamos. Aí eu nunca Vamos. virou não vamos. Vamos lá. E viemos. Entramos aqui, foi ainda com o pastor Mário, né? Aí entramos aí, todo mundo olhando, tinha na igreja, tá? Que todos queriam, né? Aham. Que o único que faltava era eu vir para a Sim. Assembleia. Fiquei desgarrado lá. Sim. E aí entramos aí, tá? Eu olhei para ela, olhou para mim. Primeiro culto já. Não, a gente viu um empecilho ali, né? A Aham. gente viu uma coisa que não tinha como nós ficar nessa igreja.
Aham. Aí tá, passou. Aí eu disse para ela, vamos orar. Se for da vontade de Deus, nós vamos ficar. Se não for, Mas continua lá. nós continuamos. Sim. Aí vemos mais um culto, né? Vemos mais outro. E essa pessoa estava aqui também. Eu disse, tá. Aí fomos outro dia, fomos um dia na Mais de Cristo, né? Visitamos 2 vezes lá também. Ela disse, não quero aqui. Sim. Vou lá para a Assembleia de novo. Vamos lá e oramos, botamos o joelho no chão, oramos. E fomos ficando. Aí um dia eu tive a oportunidade da saudação da palavra. Aí até eu preguei sobre o cego de Jericó. Aham. E aí, mas para pregar o cego de Jericó, quando ele foi Ali buscar Deus limpou ele. Jesus, Aham. ele foi buscar Jesus, Entregou Jesus, para ele mesmo. ele pegou e disse para ir até Jesus, eu tenho que soltar minha capa, né? Sim. Porque a capa representa muita coisa, né? Sim. Tem a capa Muita do medo, a capa da dependência. mentira, a Uhum. capa do pecado, a capa da Sim. raiva, a capa do ódio, Sim. de tudo. Aquela capa, ela tem tudo. Então, era uma capa que estava indo em cima de mim, era a capa do ódio, da raiva Sim. e do perdão. Uhum. E eu falei a mensagem, eu preguei, mas quando saí dali do altar, eu fui lá e joguei a minha capa fora. Eu liberei o perdão para essa pessoa. Uhum. Na verdade, era ela que tinha que liberar para mim. Mas eu liberei. Mas Mas foi o Mas cumprimento eu da acho que palavra Então, também. aí é, foi o cumprimento da palavra, e aí depois em casa aí é que eu fiquei analisando, né? Uhum. Quem disse que não ia, só ia entrar amarrado, e foi amarrado mesmo que eu entrei, Foi. Uhum. para poder liberar o perdão aqui dentro. Sim. E é o que eu penso assim, né? Não adianta a gente estar num local, por mais que estivesse lá, mas com o coração preso, né? Numa pessoa, preso num Isso, sentimento de é. raiva, Sim. podia estar E hoje eu qualquer digo igreja. aí, Sim, com e hoje eu certeza. digo para quem está me escutando, quem está assistindo aí, se você está na igreja, você pode andar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 3 anos, o ano que seja. Se você não liberar isso que está dentro do teu coração, não adianta de nada. E hoje eu sou essa pessoa convertida, e eu mudei, e hoje eu liberei esse perdão para essa pessoa, somos amigos, Uhum. às vezes vem aqui na igreja, a gente se abraça, Uhum. e eu digo, não por eu ser essa pessoa, o Litinha, o Leonel, Uhum. mas eu queria ver muitos ainda que se diz convertido fazer o que eu fiz aqui nessa igreja. Eu ainda queria assistir. Uhum. Eu quero ver ainda. Fazer isso que eu fiz, o que essa pessoa fez para mim, porque era para ela fazer isso, vir me pedir perdão. Uhum. Eu que fui e liberei o perdão para ela. Mas eu vejo isso, eu vejo isso assim, ó, quando o Espírito Santo ele quer te usar, né? Uhum. Ele quer te limpar, né? Então, Sim. para te usar, ele vai ter que Vai fazer te nova limpar. casa, né? Ele vai ter que Vai. arrumar toda a casa, Vai né? mudar as coisas do Tem que lugar. arrumar todo o teu coração. Tu está Uhum. entristecido, magoado. E a gente Sim. tava, né? E às vezes esse sentimento, né, impede de avançar, né? Sim, Ah, eu não vou com ir porque eu certeza. sinto Sim, isso, é. né? Não vou fazer por causa de algum E empecilho. E querendo ou essa capa não, estava pesando em cima de mim. Uhum. Tava. Era uma capa pesada. e querendo ou É. não, foi uma situação muito difícil para nós, né? Uhum. A gente se afundou, né? Foi uma Sim. situação que a gente não esperava. Mas é que eu dizia para ele, a gente tem que tirar, mas só que a gente não conseguia tirar, né? A gente fazia a obra, o pastor estava sabendo de tudo, onde a gente estava, o que estava acontecendo, só que dentro da gente a gente não conseguia. Uhum. Mas eu digo assim, ó, quando Deus quer trabalhar com você, quer usar Uhum. você, Ele te traz, Ele te tira de um lugar e traz para outro. Por que Ele tirou nós de lá e trouxe para cá? Porque Uhum. Ele queria fazer a obra em nós aqui, Sim. queria nos limpar aqui, porque Ele Sim. sabia que aqui tinha algo para nós, entendeu? Sim. Eu creio E, assim. e nessa questão que a gente fala, né, do liberar o perdão e tal, dentro do casamento de vocês, teve alguma vez assim que passaram por isso um com o outro ou não? Não. É sempre mais Foi mais aberto. tranquilo, assim, foi Não, mais. que a gente lembra, não. Assim de nós se magoar um ao outro, assim, Não teve vez. não devo bababá, bababá, babá, isso Não. é.
normal. Que nada, que Eu depois nunca à cheguei- noite não se Sim. reconcilia. Como muitos fazem, Antes né? de Em vez de dormir. pegar por aqui, jogar uma rosa, muito pego, né? Uhum. Nunca, graças a Deus, Não. nunca peguei ela Nunca para a gente dar um brigou, tapé, não. filho. Jamais isso. Sim. É um exemplo, né, de seguir, né? E esse é um conselho, talvez, que vocês dariam, né? Aconselharia os casais, né? Porque hoje a gente vê, assim, que muito, como o Henrique falou anteriormente, às vezes o casamento, né, quando a gente for comentado, é submissa, mas a mulher tá lá sofrendo. Não é esse tipo de Sim. submissão, Não. né? E às vezes as pessoas realmente precisam entender que um casamento vai ter as briguinhas, as pequenininhas, mas é necessário se reconciliar antes de dormir, né? Sim. Tanto que a Bíblia fala, né? Que a gente precisa deitar em paz, né? Com os nossos irmãos, com o nosso marido, com a nossa esposa, a gente precisa ter paz, né? O leito tem que ser imaculado ali, né? Então, acho que é um momento muito importante, né? O que vocês aconselhariam os casais hoje, né? Não só os quem são casados, mas que estão pensando em casar, né? Estão pensando aí em começar uma união em Cristo. Um conselho que vocês dariam para ele para manter um casamento aí firmado em Cristo? Primeiro, eu acho que o casal, né, que está planejando em casar. Primeiramente, eu acho que tem que apresentar a Deus, primeiramente, né? Uhum. Colocar nos pés do Senhor, pedir ao Senhor para falar, se Uhum. realmente porque eu estou falando isso porque eu já conheci uma pessoa que ia casar, que até casou, né? Chegou a casar, e Uhum. depois de um mês separou, porque eu creio assim, ó, que por mais que você ore, apresente a Deus, mas você primeiro tem que conhecer a pessoa, ver realmente se a pessoa é correta, se é isso, se a pessoa realmente é uma pessoa de Deus ou não, né? Porque às vezes está na igreja, né? Sim, Mas não está em Cristo. Esses sim, estavam na igreja, mas a menina não estava em Cristo, sim. né? A história dele é uma história de um pastor que eu conheci. Uhum. Que eu fui testemunha, né, amor? A gente foi testemunha. Então, o que eu digo conheça primeiro, né? Coloca Uhum. nas mãos do Senhor, em oração, para ver se realmente é isso que a pessoa quer. Casamento é uma Sim, coisa séria. sério. Não é uma brincadeira de você casar hoje e amanhã se separar, né? Uhum. Eu digo que casamento é uma convivência. Você namora, você conhece, depois você vai morar junto. Uhum. Aí você vê o defeito do outro, né? Sim, Mas você também tem que saber que você tem defeito. Então, sim. você tem que entender o lado do seu esposo e o seu esposo ver o seu lado também entender. Porque ninguém é perfeito no casamento. Uhum. Só que nós temos que fazer ele perfeito. E Sim. para durar, nós temos que ser sábios. Uhum. Porque senão É uma destruir. escolha, né? Para durar é uma escolha. É uma Uma escolha. escolha É todo uma dia, escolha. né? Todos os dias é uma escolha, Uhum. né? Porque se você assim, ó, se no casamento tiver uma discussão, um não baixar guarda, querida, Uhum. não dá. Sim. Porque um vai Eu querer tiro por falar mais. experiência, né, da gente, né? Sim. Porque na época que nós casamos, é diferente Da da agora. agora, da De agora. juventude da agora, né? É verdade. Sim. Não é, Rick? É É verdade, bem verdade. diferente. Sim. Então, se a gente pegava na mão de uma moça para namorar, era com todo respeito, Uhum. né? Já era um passo bem grande. Já era um passo. Ali tu namorava 1 ano, namorava 2 anos, Uhum. estava Conhecia. namorando, se conhecia bem, para saber se era mesmo, se ele dava tempo, se era ele que ia casar com ela ou Uhum. com ele, mas era mais, eu te digo porque como a gente casou, como muitos nativos, então era mais nativos, então se Uhum. conhecia bem. Hoje não, hoje vem Hoje, muitas mulheres gente de de fora, fora. vem muito homem de fora, então tu não Não conhece. conhece. Aí já chego aonde é que tá, eu tô ficando. Então aí assim, então hoje em dia se vou casar, mas se tu não tiver na presença de Deus, se você não tiver uma boa conversão, se você não tiver fiel mesmo Uhum. ali na palavra, buscando Jesus para a tua vida, e aí tu vai ver que o casamento ele vem de outra forma, ele amadurece de outro jeito. Sim. Então, do jeito que está aí afora aí, Uhum. às vezes até falar, apresenta o novo, leva o rapaz para casa do pai, pai, ó mãe, aqui é o meu príncipe,
Uhum. Ó, tô apresentando o meu príncipe. Um ano depois aparece com um filho na barriga na casa do pai. Tá, e Uhum. cadê o teu príncipe? Só viesse com o cavalo. Sim. É Onde é verdade. que está o príncipe? Uhum. Tem uma analogia que eu gosto que diz que o casamento é como se fosse um triângulo, né? Deus, ele é a ponta do triângulo e o casal é a base. Então, quanto mais o casal busca Deus, mais perto eles estão de Deus e mais perto estão um de outro. Quanto mais longe eles estão de Deus, mais longe eles também estão um do outro. Então, uma coisa que eu busquei muito, né, e essa questão de eu sempre estar na presença do Senhor. Porque o Senhor, ele abre a nossa mente. Abre. Porque, querendo ou não, a gente enfrenta dificuldade no dia a dia. Com certeza. Né? Eu costumo dizer para minha esposa que eu agora trabalhando na parte da noite, né? A gente se priva do sono, a gente cansa mais, se estressa mais. Então, claro, eu tenho filho pequeno, a gente chega em casa cansado, estressado, e chega em casa, não pode demonstrar aquilo ali, né? Às vezes o Molitinha tá lá, trabalhou o verão todo, correu, se estressou, pisou lá num espetinho, furou o pé, e chega em casa indignado, mas tá lá a irmã Leninha, tudo cheirosinho, tudo arrumadinho. Então tem que ter esse freio, e isso é o Espírito Santo que coloca na gente. É, tudo através de Tudo. tudo. A gente em casa, a gente não faz nada sem, primeiramente, orar. Eu saio para minha pesca, eu saio de casa, pego meu caiquinho, orando, entro para dentro do caico, entro dentro do meu bote orando e vou orando. E ali já passa ainda veio orando, botando o meu dia na mão de Deus. Se vai pegar peixe, se não vai. Chego em casa, ainda agradeço. Ô, Senhor, obrigado por trazer de volta. Sempre. Porque antes a gente, quando era do mundo, a gente não orava, né, Henrique? Não. A gente Uhum. não sabia nem que era orar. Sim. Não sabia nem que era Jesus, né? Sim. Então é tudo diferente. Então eu sempre falo para ele assim, nossa, a gente hoje eu vou falar a verdade, tudo que nós temos hoje, assim, sabe? É tudo em oração. Uhum. Uma vez eu lembro que falava para ele assim, nossa amor, eu tinha uma geladeira que era só aquela geladeira antiga que tinha Uhum. aquela coisinha pequenininha. Aí um dia eu falei para ele, nossa amor, um dia eu vou ter várias geladeiras dessa grande duplex para mim. Ah, sei lá, para encher de carne, não sei o quê. Hoje, eu sempre falo para ele, hoje a gente tem as casas todas no duplex, já dei 2 geladeiras. Então eu digo assim, ó, quando tu é fiel a Deus, não, mas é verdade, a gente tem Sim. que falar, quando tu é fiel a Deus, que tu bota, que tu serve a Deus, que tu dá o teu dízimo, a tua oferta, sabe, que tu faz na obra de Deus, assim, com gosto, com zelo de Deus, ele vai lá e te oferece aquilo que Te ele te dá. devolve, te dá, né? Até em pensamento, quando Presenteia. tu pensa, Deus já tá te dando. Uma Uhum. coisa que a Certo. gente vê muito esse lado, né, amor? Que a gente às vezes pensa, olha aquilo, e Deus vai lá E arruma, né? A Deus que oração te em cuida. apresenta a nós, conjunto, né? né? É. Uma Isso é bom, pergunta aqui que não eu está no gosto. script, mas eu gostaria de Gosto. saber. De vocês dois, um sonho de casal que ainda tá para realizar. Vocês É, pensam assim, não, nossos... isso aqui a gente ainda quer fazer. Eu tenho esse sonho. Eu Eu disse para também. ela disse que. O mesmo sonho Ah, dele é o meu. É ver o nosso filho de volta nos caminhos do Senhor, a nossa nora convertida e o nosso neto. é, Esse é o nosso maior sonho. E eu falo sonho. para Deus assim, Senhor, para Não mim tem não. um dia que eu não entrego ele na mão do Senhor. Não tem Eu um não dia que eu quero não estou na nada igreja. assim, nada. Material. Material. Não. Quero a salvação do meu filho, da minha nora. Que é o maior presente, né? Que a gente É. pode, como mãe, receber, Não né? quero E carro, não quero nada. nada. Quero a conversão do meu filho. E às vezes eu falo para Deus, eu questiono muito assim com Deus. Aí eu falo para Deus assim, Senhor, nos meus olhos, né? Às vezes nos nossos olhos a gente não vê, mas eu creio que o Senhor sabe, Sim, né? O Senhor vê que eles já estão convertidos lá na frente. sim. Eu Já creio. sabe Assim todos. como eu dizia que não entrava só amarrado, Uhum. e eu entrei. Então, Tenha plena confiança de que vem. não, E Deus costuma Eu- a cumprir Deus a não. palavra que sai da nossa Deus não boca, vai falhar. depende. Eu posso falhar com ele, mas ele comigo não Sim. vai. Uhum. E agora, o irmão Henrique, ele, tudo assim que a gente faz, assim, na igreja, a gente vai lá, fala para ele e tal. E ele agora, mas ela, assim, tão bem, assim, escutando louvor, Uhum. estão escutando pregação, Oh, sabe? benção. Então, A minha nora é uma bênção. eu já vejo ali, todo dia de manhã eu vou lá na casa dela, né, que eu limpo a casa, Sim. eu oro, unjo. Então, eu falo como,
eu vejo Deus já ali, sabe? Como fala o pastor, a Lu é uma missionária. Sim. Eu creio muito Meu nisso. Deus. O dia que ela se converter para mim vai ser o maior sonho da minha vida, sabe? O maior. Sim. E esperamos, né? A gente aqui na Lagoinha, pode não ser aqui, Sim, mas Sim, esperamos que mas eu creio que seja. vai ser. A Eu gente creio. espera que seja porque Aqui. a Igreja da Lagoinha, você que ainda não conhece, quiser vir aqui também conhecer, é um convite que eu faço para você. É uma igreja muito acolhedora. Sim, verdade. Eu conheci a minha esposa, ela me conheceu aqui, na verdade, né? Ela veio da Barra da Lagoa, me viu aqui, num evento de jovem. E quando a gente casou, a gente morou um tempo na Barra lá. Moramos acho que 9 meses lá na Barra da Lagoa. E muita gente me convidou, disse, vamos congregar lá na igreja, vamos tocar lá na igreja, na Barra e tal. Cara, não, a minha igreja é lá na Lagoinha. Tá louco, cara, 30 quilômetros pra ir pra igreja. Não, mas eu vou de ônibus. E na volta alguém me dava carona e eu vinha. Eu dizia pra minha esposa, cara, a igreja da Lagoinha é uma igreja boa, acolhedora. E quando ela conheceu essa igreja, ela disse, não, realmente não tem... Sabe, é uma igreja... Claro, toda igreja é formada por ser humano e Isso. vai ter uma falha, vai. Sim. Mas a igreja da Lagoinha, até hoje eu digo pra ela assim, não tem lugar melhor tratado que na igreja da Lagoinha. Não é por ser... Henrique, tu tá falando porque é a tua igreja que tu congrega desde o primeiro mês de vida. Mas é uma igreja que eu já tive, né? Tem aquela música que eu já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Aqui a igreja da Lagoinha é muito acolhedora. Quer ver quando você entra e tem um litinha de porteiro, né? Aí quem quer me conhecer é só vir na igreja da Lagoinha. Quem quiser receber esse abraço É, curador, receber esse né? abraço. Uma flor, uma rosa eu não tenho para lhe dar, se for mulher, né? Mas garanto que na saída deve ter alguma tainha lá fora numa caixa lá, porque daqui para frente vai vir tainha. Só pra tá frente, aí. se Em Deus nome do quiser, Senhor estamos na Jesus, época. amanhã já vai vir. Em Creio nome que de o boto Jesus. rosa vai vir carregado. Eita. Meus irmãos, nós Fazer a festa. estamos nos encaminhando para o final e eu tenho aqui uma pergunta, né, para fazer para vocês, que eu acho que é uma das mais importantes. Eu acho que o ser humano ele passa por esse mundo para cumprir um propósito. Eu acho que primeiramente, né, o ser humano ele passa no mundo para cumprir um propósito que Deus colocou no coração. Mas quando ele passa e ele sai desse mundo e cumpriu o propósito dele, ele deixa um legado. E esse legado que a gente deixa, que eu acho lindo, né? A minha avó, principalmente, ela passou aqui na Igreja da Lagoinha e até hoje, no campo de Florianópolis, se eu disser, sou filho da fulana e neto de tal. Assim, meu Deus, a tua avó e tal. Ela deixou um legado. E hoje a minha mãe está construindo esse legado. E eu também quero construir um legado. Então, irmão Litinha, irmã Leninha, qual o legado que o senhor quer deixar, né, para a geração vindoura? Irmã Leninha, né, a irmã Leninha é uma das líderes do Círculo de Oração aqui da Igreja da Lagoinha também. Irmão Litinha, obreiro da Casa do Senhor, prega, faz tudo dentro da Brinca. Lagoinha e canta e louva. Meu Deus, é multiuso ao extremo. Saltica, pula lá em Pula. cima. Qual o legado que o senhor pretende deixar? Assim, o legado é que quem está nos escutando, né, quem está nos assistindo aí, principalmente para o jovem, né, para que saia desse mundo, que venha buscar o caminho do Senhor e quem sabe um dia venha aprender a fazer o que o Litinha faz aqui na igreja, recepcionar o povo, para que um dia, talvez, claro, e como diz a nossa irmã que pregou um dia ali, um dia nós vamos morrer, então eu não vou estar mais aqui, mas vai ter alguém que vai dizer, olha, obreiro, como o irmão Henrique falou aqui agora, ou vamos se espelhar naquele obreiro que tinha lá na igreja, que era carismático, que era querido, que às vezes pregava, às vezes louvava, brincava, pregava para as crianças, abraçava as crianças. Então, esse é um legado que eu quero deixar, um exemplo de ser carismático, que, graças a Deus, na minha comunidade não devo para ninguém, não vejo ninguém falar mal de mim, pelo contrário, todo mundo fala bem. E é isso, é o legado que eu quero deixar, é isso, saber que o meu nome é falado,
mal falado de bem, que todo mundo me ama, todo mundo me quer muito. Então, eu agradeço até essa oportunidade de eu desabafar, deixar isso aqui para as Sim. pessoas. Ser o exemplo dos fiéis, né? Como É, Paulo falou, né? isso. Ser tu o exemplo É. dos fiéis. É um legado Ele já falou enorme. tudo isso. Não, mas agora tem o seu legado. Mas O dele é o dele. eu acho que o maior legado é que você deixa é você ser uma pessoa que, vamos supor, né? Eu, por exemplo, assim, ó, o legado que quero deixar para o meu filho, né? Eu penso assim, para que o meu filho, quando tiver uma oportunidade, né, de conversar sobre nós dois, ele saber assim, ó, a minha mãe foi uma bela mulher, um exemplo na minha Sim. vida, né? Eu sempre dou exemplo para o meu filho que eu aprendi com meu pai, que a gente nunca se deve dever nada a ninguém. Mesmo que tu ofenda uma pessoa, tu tem que admitir que você ofendeu. Você nunca deve dever nada no mercado, né? Nada no comércio. Uhum. E isso ele sabe disso. Então eu passo isso pro meu filho. E, e eu passo isso para as pessoas, né? Para a gente ser uma boa pessoa, você tem que ser fiel em tudo, né? Sim. Você tem que não, por exemplo, assim, ó, morreu, deixou um monte de coisa para pagar, para, né, para os filhos pagar. Não, eu sou diferente. Eu passo isso pro meu filho, ó, você nunca deve dever nada para ninguém. Uhum. Seja uma pessoa sincera, De exemplo. né? Uhum. De exemplo para que depois o teu filho venha se espelhar em você. Isso que eu faço, Uhum. que eu faço a ser que nem o meu pai. Meu pai Uhum. ensinou. Que você tem que ser exemplo dentro da sua casa, né? O meu Um pai diz legado. pra mim, né, Henrique, a coisa mais importante que tu tem é o nome. Se o teu nome estiver bem, tu tá Isso. bem. Nome sujo E nunca. a gente. E ainda ontem, né? Ontem eu fui pra praia, né? O pessoal tava lá cercando. E o peixe ficou lá, não foi dividido. Ajudei, fiz tudo lá. E aí na hora de. Eu disse, ó, pai, tô indo embora. Aí um colega dele lá disse, não, leva um peixe aí, ninguém vai ver. Eu Lá disse, no não, não. Marquinho, lá. Eu disse, não. Se o fulano quiser me dar um peixe, ele manda pelo pai. Eu não vou botar a mão no peixe. Não, rapaz, pode levar. Se qualquer coisa perguntar, diz que foi eu que dei isso. Não. O dono da rede é fulano. Se o fulano quiser me dar um peixe, ele vai lembrar de mim e ele vai dar pro pai. Aí, cheguei em casa ontem, final da tarde. Pai, só Henrique, o Valmir mandou uma tainha pra ti. Eu disse, agora a tainha é minha. Então, eu não mexo no que não é meu. Também. Esse é uma coisa que eu quero deixar pro meu filho, né? Um legado também que a gente pretende deixar pro Miguel é isso. O que é teu é teu. O que não é, Não é. deixa que Deus ouve. E sobre o nosso filho, graças a Deus, meu Deus, eu agradeço a Deus todos os dias. O filho exemplar. O Leonardo, meu Deus do céu, é um filho que eu tenho muito orgulho. E assim como ele tem orgulho do pai dele, eu sei que ele tem um orgulho muito de ser meu filho. Eu ser o pai dele. Meus irmãos, vamos então para a fase dos agradecimentos, né? A gente encerrando, Carol, faça as suas honras. Antes de a gente encerrar, quero pedir para vocês novamente para curtir esse vídeo, compartilhar, lembrar da gente, né? Acionar o sininho aí, compartilha com os amigos, com a família, com aquele casal que vai casar agora. Então deixa esse vídeo bem viral aí na internet para que todos venham conhecer esse lindo testemunho desse casamento, né? Maravilhoso, que é um exemplo para nós aqui na igreja. Né? Apesar de não ter começado com Cristo, mas com certeza vai finalizar, né, na glória de Deus, né, juntos. Então, eu quero convidar vocês realmente a acionar esse sininho e curtir. E para a gente finalizar, né, aqui, estou muito feliz de conhecer um pouco mais, né, como eu falei, o irmão Litinha, eu conheci aí uns 12 anos, eu acho, vai fazer, né, uns 11, 12 anos. 2014. Foi por aí. Então, uns 11 anos mais ou menos, eu sempre fui essa pessoa maravilhosa. Valeu a pena? Valeu a pena. Valeu Da a farinha. pena. Eu lembro até que eu tive que sair correndo, né? Correndo no modo de expressar que eu tive uma urgência em casa, eu tive que sair do mercado, assim, correndo, onde eu estava trabalhando, e eu não consegui me despedir, mas cheguei um dia,
sem avisar, no carro, o irmão Litinha veio assim, Carol, tá aqui, nem deu tempo de dar tchau. E isso marcou bastante esse cuidado, apesar de a gente se conhecer só naquela temporada, né? Então, agradecer pela vida de vocês, que está sendo um grande exemplo aqui para nós nessa igreja. Um prazer enorme em conhecer cada vez mais vocês e ser um exemplo aí para nós. E falando sobre o carismático, só para terminar, não viu o de vocês, pequeno? Sim, Ana. Uma que eu vou falar ali. A irmã Leninha faz o agradecimento. Depois eu comento do pequeno. Eu agradeço a vocês, né? E nos convidar para estar aqui. E Deus abençoe a vida de vocês também. Amém. E venha bênçãos e bênçãos sobre a vida de vocês. Amém. Maulitinha. Eu agradeço a todos a oportunidade de estar aqui, as meninas que estão ali também. Agradeço o pastor, por ele fazer esse convite. E você, o nosso entrevistador. E a todos que vão assistir esse depoimento, esse testemunho. Case e case bem, não case como eu, corrida de ganso. Case direitinho, programa, mas pense bem antes de casar. E venham para a casa do Senhor, venha buscar Cristo para a sua vida. E agradeço de todo o meu coração, tá? Agora, quem quiser, fica um recadinho. Quem quiser conhecer o Litinha mais de pertinho, é só vir na de Lagoinha. Estamos de braços abertos esperando todos vocês. Amém. Um beijo, fique com Deus, que Deus abençoe. Tenha uma noite ótima. Que amanhã vai ter tainha para todo mundo. Glória a Deus. Uma coisa que eu quero falar aqui, eu quero agradecer primeiramente Litinha, uma Leninha. Eu tive o prazer de visitá-lo, né, na sua casa e ver que é uma atmosfera totalmente diferente, é uma coisa assim extraordinária, né? Eu fui lá e pude contemplar isso. E a gente falando do meu pequeno, obviamente, eu venho terno, gravata para a igreja, uso gravata, normal é usar gravata, né? A gente prega e tal. Só que ele me vê de gravata, ele me vê de terno, tranquilo. Tô eu em casa, abri o guarda-roupa, puxei uma gravata, ele olha pra gravata. A gravata do Tinha. Seu filho, o pai usa gravata direto pra dizer que a gravata é do Tinha. Então, querendo ou não, o Litinha já deixou um legado no meu filho, né, que é a gravata do Litinha. E tive que colocar a gravata nele, Litinha. Eu mandei o vídeo pro meu Litinha, tive que botar gravata, arrumei ele, botei gravata. Mandei pro irmão Litinha, dele dizendo, a gravata do Tinha, a gravata do Tinha. Então, um dos meus agradecimentos é por isso. O senhor é uma pessoa, assim, maravilhosa. É gratificante a gente chegar na Lagoinha e ver, né, o trabalho que você desempenha aqui, tanto você quanto a sua esposa. E teve um período que a gente ficou na organização, né, da porta ali, a gente trabalhou com vocês. E o irmão Litinha, ele era, meu Deus, era assim fora do comum, porque eu chegava, era o The Flash, a gente montava uma escala, eu não sei para quê, eu montava aquela escala que o Litinha tava em tudo, então era só dizer pro Litinha, o Litinha não folgava e a gente ficava nessa. Então você é uma pessoa assim especial, muito especial para mim, a gente tá aí com um propósito muito bom, nós vamos crescer juntos, ser abençoados juntos. E eu agradeço muito a irmã Leninha também, é muito querida por nós aqui. E você que está nos assistindo, como a Carol já comentou, compartilha esse vídeo, curta ele, comenta. Isso vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo ele tem relevância e ele vai ser cada vez mais jogado para frente, né? Vai servir para outras pessoas também. Então, nós estamos encerrando hoje. Eu quero fazer uma oração de agradecimento. A gente não fez no início do vídeo, porque antes de começar o vídeo, né, antes de começar a gravação, a gente já havia feito, nosso pastor estava aqui. Então, nesse momento, eu quero orar com vocês, você que está em casa, pelo propósito do Sim, né? Orar para que a gente tenha mais pessoas com esse propósito. Você que está nos assistindo, o irmão Litinha falou, case certo, case com a pessoa certa, case primeiramente com Deus. Eu acho que o casamento ele tem que ser primeiro em Deus para depois com a pessoa, porque a partir do momento que você está firmado em Cristo, o casamento ele é uma dádiva, né?
É um conselho que eu dou para vocês. Casem certo, casem com Deus. Vamos orar, irmão Litinha, irmã Leninha, minha esposa Carol. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te damos graças Sim, por esse Jesus, momento, damos graças, que Pai. estamos na tua presença mais uma vez, Senhor. E com essas pessoas maravilhosas, Pai, que pudemos contemplar e ouvir, Senhor, os testemunhos, e foi edificante para nossas vidas. Pai, eu oro por essas pessoas que nos assistem, Senhor, pessoas que já estão casadas e precisavam ouvir como é, Senhor, o propósito do sim. E, Pai, pessoas que vão casar também, Senhor, eu peço que o Senhor use do teu Espírito sobre a vida deles, e que eles possam entender, Senhor, o propósito de se casar, mas casar, Senhor, com alegria no coração e, primeiramente, Senhor, que eles te sirvam com alegria. Pai, te louvamos por mais uma temporada desse nosso podcast e por esse episódio que está saindo hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Fique com Deus e aguardando vocês para uma próxima e também pela visita aqui à De Lagoinha. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.